Vamos lá, boa tarde. Onde estou? Angra dos Reis. Pois é, estou viajando de férias. E como toda vez que eu viajo de férias, alguma notícia bombástica acontece, e eu já me contentei com isso, que isso vai acontecer sempre. Ah, Gabriel, mas você está no período de contratações. Então é óbvio que contratações vão acontecer. Concordo, beleza. Até concordaria 100% se a gente não estivesse falando de um histórico que vem de 2020, do nada o Odair Hellmann saindo, um histórico que vem de Fernando Diniz sendo demitido da seleção do nada, enfim, Daniel Alves sendo contratado e desistindo da contratação. É me assina quando viajo de férias, né? Bia já sabe disso. Inclusive um abraço para Tricolor Fernanda Torres, campeã do Globo de Ouro. Tava passando ali agora a reportagem. Olha só, Cuejar, o volante, segundo a nossa informação mesmo, informação do Jornada, mas vou dar até os créditos aqui, apuração muito mais do Vitor Lessa e do Cauã Tinoco. O jogador abriu conversas com o Fluminense e iniciou uma negociação para contratar. Aliás, o Fluminense abriu conversas com o jogador e iniciou uma negociação para contratar o jogador de 32 anos, volante que está no Al-Shabaab, da Arábia Saudita. O volante, como eu falei, está lá na Arábia Saudita, né? Gustavo Cuejar, colombiano, 32 anos. Ficou muito marcado aqui no Brasil pela sua passagem em 2016, 17, 18, mas principalmente 2019 pelo Flamengo, né? Onde foi campeão da Libertadores, principalmente. Estava naquele super time do Flamengo em 2019, mas não fica até o final, né? Vale a lembrança disso. Ele sai justamente em agosto, fui conferir aqui, e aí quem vira titular depois na posição dele é o William Arão ali, né? Monta aquele meio de campo do Flamengo, tinha o William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Naquela época, ele saiu para ir jogar justamente na Arábia Saudita, no Al Hilal. Ainda não era aquele investimento absurdo que a Arábia Saudita está fazendo agora, mas já era um investimento altíssimo. E ele, depois de passar 5 temporadas por lá, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente, está começando a sexta agora, trocou de time, foi pro Al-Shabaab, ele retorna ao Brasil. Não está confirmada a transferência, obviamente. Segundo a nossa informação aqui, o clube aceita negociar o jogador, o Al-Shabaab. Ele quer retornar ao futebol brasileiro. O Cuejá tem muita moral aqui no Brasil. Não à toa se fala de as notícias que já tinham antes de falar de Fluminense, de conversas com o Internacional, com o Grêmio e com o Corinthians. 3 times já tinham entrado em contato. E no caso do Fluminense, há uma outra notícia complementar, que é de que tem um time brasileiro que fez proposta pelo Cuejá, colombiano. E aí, assim, essa equipe é o Fluminense? A gente não sabe. O que a gente apurou é que o Fluminense negocia, ou já mandou proposta, ou tá para mandar proposta, porque você conversa antes para saber, né? Ninguém manda uma proposta de cabeçada, né? Você conversa antes. A situação só sobre o Cuejá é que vai chamar a atenção, porque é uma posição que a gente precisa. Eu gravei um vídeo hoje mais cedo destacando o fato de que a gente precisa de um volante mesmo igual o Cuejá, fato, isso aí não tem discussão. Só que a segunda questão só com ele é o seguinte: isso significa que ou John Arias, ou Terãs, ou algum outro gringo vai sair. É muito difícil que o Fluminense mantenha no seu elenco 10 estrangeiros, sendo que o limite para jogar jogos do Brasileirão seja 9. Né? Para ser relacionado para um jogo do Brasileirão, a gente está falando apenas de 9 jogadores gringos. E o Fluminense hoje já tem no seu elenco Facundo Bernal, Joaquim Lavega, Davi Terãs, Canóbio, Kevin Serna, Fuentes, John Arias, Germancano e o Juan Freitas. Né? São 4 uruguaios, 3 colombianos e 2 argentinos. Então a gente já tem os 9. Então, trazendo mais um, apesar de ser uma posição que a gente precisa muito, e de fato, a volância eu destaquei isso, que era
a posição que mais me preocupava, né, pro longo de 2025, para dentro do carro, porque lá fora o barulho estava muito grande ali na frente do restaurante. Então, assim, era a posição que mais me chamava atenção para 2025 como necessidade, né? E vem para uma posição boa, show. Acho, não sei qual é o desempenho que o jogador tá lá na Arábia, são 5 anos, 5 temporadas de Arábia Saudita. Não é um jogador velho, mas é preciso saber como tá a condição física. Tava até dando uma olhadinha nos números dele aqui. Ele joga uma média de 30 jogos por ano. Ó, no Al Hilal ele jogou 31, 26, 33, 31 e 36. Então a gente está falando de um jogador que habitualmente, até na primeira temporada de Al Hilal ele jogou um pouco mais, que ele já tinha jogado aqui no Flamengo no mesmo ano. Então a gente está falando de um jogador que joga metade dos jogos que a gente vai jogar por aqui. Ele só joga isso porque o Al Hilal só joga isso? Pode ser. Mas ele só joga isso porque vai ter condição física de aos 32 anos voltar a um ritmo muito maluco? Não sabemos. De qualidade, eu não tenho dúvida de que sobe a qualidade do Fluminense. O Fluminense passa a ter uma volância com o Cuejá, com o Hércules, com o Martinelli, com o Facundo Bernal, com o Nonato e até de certa maneira puxando o Lima para ali também. O Fluminense passa a ter muitas opções para diversas formas de jogo. Pode dar errado, pode ser que todo mundo jogue mal nesse ano, mas a montagem seria interessante. A questão da vaga do estrangeiro pode ter a ver com o Davi Terãs. Uma notícia do Alain Baneur, que é um jornalista, um radialista lá do Uruguai, da Rádio Universal 970, ele deu uma informação na noite de domingo de que o Davi Terãs deve ser anunciado no Peñarol durante essa semana, porque o meio atacante vai por empréstimo até o final do ano pro Peñarol, do Fluminense pro Peñarol, com uma opção de compra. E que aí o uruguaio estará amanhã no Rio de Janeiro para resolver questões pessoais, no caso nessa segunda-feira. Sendo assim, já fica a lógica de que, olha, a partir do momento que resolveram o Terãs, foram para cima do Cuejá, porque justamente abre a vaga. Gabriel, mas pode ter mais jogadores e simplesmente não relacioná-los no Brasileirão? Pode, mas não é o ideal, né? Se você tem a sua principal competição do ano, aquela que leva metade do teu calendário, você não vai poder relacionar os 10 jogadores, pô, não faz muito sentido você ter, sabendo que uma hora vai acabar precisando e não vai poder. Porque não é só botar de titular 10 jogadores estrangeiros, é relacionar, você não pode levar para o jogo. O ideal é que você se mantenha dentro do limite de 9 mesmo. Uma outra informação também apurada, na verdade confirmada por a gente, quem deu essa informação foi o Vene Casagrande e o pessoal do GE. Enfim, sobre Agustín Canóbio, desvendada parte da questão do Canóbio, da transferência do jogador. O jogador não vem para o Fluminense tentou o empréstimo, mas o jogador não vem por empréstimo. O jogador vem para o Fluminense como uma troca, com o Fluminense dando uma volta. Uma volta no sentido de dando um jogador de volta, e não uma volta de não pagar, né? O Fluminense fica com o Agustín Canóbio e manda Isaac, não é o Isaac, é o Isaac, tá? Pro Atlético Paranaense em definitivo e mais uma quantia em dinheiro que eu tô tentando descobrir qual é. Não sei exatamente qual é a quantia, não sei o quanto que o Isaac poderia compor em valor de mercado hoje em dia, né? Para agregar dentro dessa transferência. É um jogador jovem, é um jogador que não agradou quando a gente viu jogando, mas que pode ser que para o mercado tenha o seu valor, né? Não era alguém que eu contava, no vídeo que eu gravei hoje mais cedo, vocês viram, não era alguém que eu contava como um dos pontas, e faz com que agregasse valor na compra do Canóbio. Acho bom, tá? Acho que o Isaac pode acabar virando jogador, não vejo ele como um jogador muito comprometido, e acho que é o tipo de jogador, o pontinha, mais leve, sem muito físico, que tem muita dificuldade de fazer a transição da base profissional. E ele tá tendo mesmo essa transição muito difícil. Tem uma estrutura também muito frágil, né? Psicologicamente falando também, todas as complicações que ele já teve na vida dele. Isso acaba deixando um pouco mais complicado ali de você ajeitar o jogador. Então, assim, a situação inicialmente é essa. Inicialmente não, a situação é essa. Canóbio vem em troca do Isaac e mais um valor. Inicialmente porque a gente não sabe exatamente o valor. O jogador vai assinar em definitivo com o Fluminense, chega nessa semana no Rio de Janeiro para poder já começar o treinamento visando a temporada de 2025. É isso então, tá? Cuejar tá vindo, Canóbio fechou, Isaac tá indo e o Terãs talvez esteja indo também, provavelmente tá metendo o pé.
É isso, tá? Vai ter muito vídeo assim gravado. Mas não, na verdade, daqui a pouco eu tô chegando na casa lá que a gente vai ficar em Ubatuba, no litoral ali de São Paulo. E aí eu vou ter uma estruturinha melhor pra gravar, pra não precisar gravar no carro assim, né? Tamo junto, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve, até a próxima, valeu!